E os livros 1 e 2 de Samuel são 2 livros separados em nossas Bíblias modernas. Mas essa divisão se deve simplesmente ao tamanho do pergaminho. Ele foi originalmente escrito como uma história coerente. Neste vídeo, vamos abordar somente o livro 1 de Samuel. Depois que Israel foi resgatado da escravidão no Egito, eles fizeram pacto com Deus no Monte Sinai e finalmente chegaram à terra prometida. E ali, Israel deveria ser fiel a Deus e obedecer aos mandamentos da aliança. Antes do livro de Samuel, os juízes mostraram como Israel falhou feio nessa tarefa. Foi um período de caos moral e mostrou a necessidade de Israel por líderes sábios e fiéis. O livro de Samuel fornece uma resposta para essa necessidade. A história do livro de Samuel se concentra em 3 personagens principais: o profeta Samuel, de onde o livro recebe o nome, depois do rei Saul e depois disso, o rei Davi. Todos os 3 fizeram a transição de Israel de um grupo de tribos governado por juízes para um reino unificado governado pelo rei Davi em Jerusalém. O livro de Samuel tem um design fascinante que tece a história desses 3 personagens juntos em 4 partes principais. Samuel, o líder principal e profeta na primeira seção do livro, também desempenha um papel fundamental na próxima seção, que é a história de Saul. E é narrado em 2 movimentos: a ascensão de Saul ao poder e depois os seus fracassos. A segunda parte é sobre a sua queda e a sua morte trágica. E o drama da morte de Saul é correspondido pela ascensão sensacional de Davi ao poder. A história de Davi é contada em 2 movimentos. Primeiro, ele conta o seu sucesso seguido por seu próprio trágico fracasso na lentidão da destruição da sua família e depois do seu reino. O livro conclui com o epílogo que reflete sobre toda a história. Então vamos ver como isso tudo se desenrola. A primeira parte é um segmento do caos vivido no livro de Juízes e somos apresentados a uma história tocante sobre uma mulher chamada Ana, que está triste porque nunca conseguiu ter filhos e pela graça de Deus. Ana tem um filho chamado Samuel. Em alegria, ela canta um poema incrível no capítulo 2. O poema fala sobre como Deus se opõe ao orgulhoso e exalta os humildes, e sobre como, apesar das tragédias e do mal humano, Deus está trabalhando seus propósitos na história. E também sobre como Deus um dia erguerá um rei ungido para seu povo. O poema de Ana foi colocado aqui no início do livro para apresentar esses temas-chave que veremos ao longo da história. Como na sequência, Samuel cresce e se torna um grande profeta e líder para o povo de Israel. Ao mesmo tempo, os filisteus sobem ao poder como arqui-inimigos de Israel. Nessa batalha crucial, os israelitas se tornam arrogantes e, em vez de orarem e pedirem ajuda a Deus, eles usam a Arca da Aliança como um troféu mágico que eles acreditam conceder automaticamente a vitória na batalha. E assim, por causa de sua presunção arrogante, Deus permite que Israel perca a batalha e a arca é roubada. Então os filisteus pegam a arca e a colocam no templo do seu deus Dagon. E então o Deus de Israel derrota os filisteus e o deus Dagon, enviando pragas sobre os filisteus. Eles não querem mais a arca e obviamente a enviam de volta para Israel. A moral dessa pequena história parece ser: Deus não é o troféu de Israel. Ele se opõe ao orgulho, tanto entre os filisteus quanto entre seu próprio povo. Assim, Israel precisa permanecer humilde e obediente se quiser experimentar a bênção da aliança de Deus. O que inicia a próxima grande sessão. Os israelitas veem essa mal e dizem: Ei, queremos um rei como todos os outros povos. Vai encontrar um para nós. E Samuel, que está irritado, vai consultar Deus. Deus diz: sim, todos os seus motivos estão errados. Mas se é um rei que eles querem, então dê-lhes um. E assim somos apresentados a Saul. Saul é uma figura trágica porque ele começa cheio de promessas. Ele é alto, ele é bonito, ele é um candidato perfeito para um rei. Mas ele tem falhas profundas de caráter.
Ele é desonesto, ele não tem integridade e ele parece ser incapaz de reconhecer os seus próprios erros. Essas falhas se tornam a sua queda. Ele vence algumas batalhas no começo, mas suas falhas são tão profundas que ele acaba se desqualificando ao desobedecer descaradamente às ordens de Deus. E assim, o velho Samuel confronta Saul. Israel havia sido avisado que só se beneficiaria de um rei que fosse humilde e fiel a Deus. Caso contrário, os reis de Israel trariam ruína. Então Samuel informa a Saul que Deus erguerá um novo rei para substituí-lo. E assim começa a queda de Saul. Ao mesmo tempo, Deus está trabalhando nos bastidores para erguer esse novo rei, um pastorzinho insignificante chamado Davi. Ele é o candidato menos provável para ser rei. Mas a famosa história de Davi e Golias mostra que a escolha de Deus por Davi não é baseada no status de sua família, mas simplesmente na sua confiança radical e humilde no Deus de Israel. E assim, essa história incorpora todos os temas do poema de Ana. O orgulhoso Saul e Golias são humilhados, enquanto o humilde Davi é exaltado. A partir daqui, vemos Saul perder-se lentamente na loucura, enquanto Davi sobe ao poder. Então Davi começa a trabalhar para Saul como general. Em todas as batalhas, Davi também ganha toda a fama. Assim, Saul fica com inveja e começa a perseguir Davi, caçando e tentando matá-lo. Davi não fez nada de errado. Portanto, Davi simplesmente foge e espera no deserto. Aqui vemos o verdadeiro caráter de Davi. Ele tem múltiplas oportunidades para matar Saul, mas não o faz. Ele simplesmente confia que, apesar do mal de Saul, Deus erguerá um rei para o seu povo. O que é interessante também é que muitos dos poemas de Davi que você encontra no livro dos Salmos estão ligados a esse período da sua vida. Todos expressam a mesma atitude de confiança. E assim, essa seção do livro termina com Saul chegando a uma terrível morte depois de perder uma batalha com os filisteus. Primeiro Samuel conta algumas das histórias mais complicadas e bem contadas que você encontrará na Bíblia. Os personagens Saul e Davi são retratados de maneira muito realista. O autor nos apresenta com personagens de estudos para que você possa se encontrar neles. Então, na história de Saul, vemos um aviso crucial. E gritamos sobre as nossas próprias falhas de caráter e como elas prejudicam a nós mesmos e as outras pessoas. Com a ajuda de Deus, precisamos nos humilhar e lidar com o nosso lado obscuro, para que a história de Saul não se torne a nossa. Davi, por outro lado, é apresentado como um exemplo de paciência e confiança no tempo de Deus em nossas vidas. Então ele foge para o deserto, sendo perseguido por Saul. Davi tinha todos os motivos para pensar que Deus o abandonara, mas não é isso que ele pensa. Ou seja, a história de Davi nos encoraja a confiar que, apesar do mal humano, Deus está trabalhando seus propósitos, opondo-se aos orgulhosos e exaltando os humildes. E é disso que se trata 1 Samuel. Gostaríamos de convidar você a compartilhar a palavra de Deus. Escreva nos comentários suas dúvidas ou sugestões do que gostaria de ver abordado aqui no canal. Sua participação é muito importante para nós. Oração. Senhor, que os ensinamentos de um Samuel nos inspirem a buscar a humildade e a confiança em Teu tempo e propósitos. Que possamos aprender com as falhas e virtudes de Saul e Davi. E que nossa jornada seja guiada pela Tua sabedoria e graça. Amém.